Olá a todas e a todos. Na aula de hoje, dando continuidade à aula passada, nós vamos discutir a noção de sistemas formais e de teorias axiomáticas relacionadas a operações sobre signos e discutir o conceito de correção e completude também dos sistemas formais. A gente vai ver que, justamente por poder transformar uma teoria num jogo de signos, isso permite definir precisamente, dentro dessa noção de teoria formal, de sistema formal, o conceito de dedução, de demonstração e de teorema, e a partir daí discutir as noções de correção e completude, que vocês vão ver que é extremamente importante do ponto de vista de uma teoria que se propõe a falar sobre um campo de estudo. E essas noções de correção e completude estão justamente relacionadas a como e quanto essa teoria consegue falar desse campo de estudo. Então, como nós vimos na aula passada, nós discutimos um pouco a noção de sistema axiomático, em especial discutimos a noção de teoria, né, teoria axiomática, que, em geral, para se justificar uma asserção, seja na filosofia, seja na ciência, a gente usa de outras asserções, e para justificar essa de outras, e para não se cair num regresso infinito, se parte de certas asserções que, no nosso caso aqui, ou seja, contemporaneamente, são chamados de axiomas, né, de princípios ou axiomas, né? Antigamente, por exemplo, no Elementos de Euclides, né, se diferenciava axiomas de postulados, né? Axiomas seriam noções evidentes do próprio raciocínio, e postulado seria aquilo que está relacionado à área que você estaria sistematizando, né, a área do conhecimento. Contemporaneamente, a gente chama tudo isso de axioma. Os axiomas que tratam da parte, né, do raciocínio, vamos assim dizer, mais formais, de axiomas lógicos, e os axiomas que tratam da área em questão são chamados de axiomas não lógicos. Não lógicos não porque eles não sejam inteligíveis, não sejam racionais, né, sejam irracionais, mas não lógicos porque não trata exatamente da lógica, do raciocínio em si, sim de um certo conteúdo, né? Então, o que a gente chamava de postulado, hoje em dia a gente chama de axioma não lógico, e o que era simplesmente chamado de axioma antigamente, a gente chama de axioma lógico. Bom, então, a gente viu que, naturalmente, então, na medida que a gente responde certas questões, a gente vai tendo uma certa sistematização, que no início a ideia era de que os princípios, né, os axiomas e os postulados fossem autoevidentes, mas que, por razões que a gente vai discutir depois, nem sempre você consegue autoevidência para os seus axiomas, para os seus princípios, e você monta a sua teoria mesmo assim, quer dizer, assumindo aqueles princípios, assumindo que eles são verdadeiros, você monta toda uma teoria a partir daí. E essa é a ideia que está por detrás dos sistemas axiomáticos, das teorias axiomáticas, inclusive contemporaneamente. Então, para introduzir os conceitos de dedução, de demonstração, de teorema, e aqui agora de correção e completude, a gente inseriu, né, e produziu uma teoria axiomática que a gente chamou bem simples, que tem dois axiomas. Um primeiro axioma que diz que se um objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um organismo, né? Então a teoria foi proposta assim mesmo, poderia ser uma teoria da física contemporânea, ou da química e etc., mas eu quis pegar essa noção de teoria mais ampla para mostrar que se correlaciona com ela também, né? E a gente está simplesmente dizendo que se de repente você tem um objeto e você o considera com vida, então aquele objeto é um organismo. Esse é o primeiro axioma. E, portanto, ele não está dizendo que aquele objeto, ou qualquer objeto que você considerar, vai ter vida, mas é um axioma condicional, ou seja, que diz que você pode atribuir a qualidade de organismo a algo que você atribuiu qualidade de vida anteriormente, né? E o segundo axioma dizia que se o objeto considerado é um organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo. Então, é uma teoria justamente bem simples para que a gente possa mais trabalhar as noções, né, de axioma, de dedução, demonstração e agora de correção e completude, bem como de teorema, do que para tratar exatamente dessa teoria. Então, nós vimos a noção de dedução, que consistia em partir de uma certa hipótese. A hipótese difere dos princípios, porque ela é tomada como verdadeira simplesmente para esse raciocínio mesmo, e não como algo tomado verdadeiro
em relação, por exemplo, se é da física, em relação à própria física, em relação a que o universo siga aquele axioma, siga aquele princípio, né? No caso da hipótese, seria um caso particular. Vamos pensar numa situação onde tal coisa aconteça, e esse tal coisa aconteça é justamente a hipótese. Então, por exemplo, aqui nós estamos considerando a hipótese de que um certo objeto, que está sendo alvo da nossa atenção, foi considerado ter vida. Então, a partir dessa hipótese e do axioma 1, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um organismo, a gente pode chegar a uma conclusão, que o objeto considerado é um organismo. Por que parcial? Porque a gente vai continuar essa nossa dedução. Então, a gente chega nessa conclusão de que o objeto considerado é um organismo. E aí, com o axioma 2, se o objeto considerado é um organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo, esse axioma 2, conjuntamente com a conclusão parcial, nos permite concluir, né, e essa é a nossa conclusão final, de que o objeto considerado é um sistema complexo. Ou seja, dados nossos axiomas, dada a nossa teoria, se a gente considerar que um objeto tem vida, a gente é obrigado a considerar que esse objeto é complexo. Então, é basicamente isso. E você, então, tem aí como se parte de uma certa asserção, que é tomada como hipótese, e chega-se a uma conclusão. Então, analisando um pouco essa sequência de asserções, você tem aí, né, a hipótese, o axioma 1, a conclusão parcial, o axioma 2 e a conclusão final. E a conclusão parcial foi inferida da hipótese e do axioma 1, e a conclusão final foi inferida a partir da conclusão parcial e do axioma 2. É isso que indica essas setas. Sendo que essa inferência foi feita a partir de asserções, né, da forma x e se x, então y. Né? Então, no primeiro caso, era o objeto considerado tem vida, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é organismo, e se concluiu que o objeto considerado é organismo. Né? Então, x, se x, então y, logo y. Portanto, essas setas indicam justamente esse raciocínio, que é uma regra de inferência, portanto, né? Que é chamada de modus ponens. Né? Mais para frente a gente fala um pouco por porquê do nome dessas regras. Para nós aqui, ela é só o nome dessa regra. E essa regra também foi aplicada para se passar da conclusão parcial e do axioma 2 à conclusão. Ou seja, se o objeto considerado é um organismo, né, esse é x, se o objeto considerado é um organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo, e daí a gente concluiu que o objeto considerado é um sistema complexo. Então, é basicamente isso que é uma dedução, depois a gente vai tratar ela melhor, dar uma definição melhor para ela. E a gente também viu a noção de demonstração. O que é uma demonstração? Então, a gente tinha os dois axiomas, então aí eles, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um organismo, é o axioma 1, e se o objeto considerado é um organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo, é o axioma 2. Uma demonstração nada mais é do que você chegar a uma fórmula que você parte apenas dos axiomas, né? Não introduz hipóteses. Então, nesse sentido, aquilo que você vai chegar, né, que é chamado justamente de teorema, como a gente vai ver, ele é válido dentro da sua teoria, porque a sua teoria já afirmou axiomas. Se você deduz coisas a partir dos axiomas, significa que todo domínio que os axiomas for válido, aquela sentença é válida. Então, é uma verdade da sua teoria mesmo, sem precisar fazer hipóteses. Então, por exemplo, dessas duas sentenças, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é organismo, e se o objeto considerado é organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo, a gente pode concluir que, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um sistema complexo. E essa conclusão foi obtida diretamente a partir desses dois axiomas, por uma regra de inferência que a gente chama de silogismo hipotético, que é da forma se x, então y, se y, então z, logo se x, então z. Então você vê aí que o y fez um papel, né, como disseram na aula passada, meio de termo médio, sendo excluído na conclusão. Então, isso é basicamente a ideia de uma demonstração, e a ideia de teorema é justamente as sentenças, então, que são demonstradas a partir dos axiomas, e, portanto, valem tanto quanto os axiomas. Ou seja, se a gente considera que a nossa teoria é verdadeira, a gente considera necessariamente que, se um objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um sistema complexo, que é a conclusão, certo? Ok, a partir daí também a gente começou a discutir a utilização de signos para estudar as nossas teorias.
E se a gente lembrar lá de lógica 1, ou das aulas que a gente viu, a ideia, justamente quando a gente começa a operar com signos, é que a gente pode nomear as coisas e depois estudar a própria relação que se tem entre as coisas através dessa relação entre signos, desses nomes que nós vemos, de tal forma a conseguir estabelecer claramente o que é possível fazer com os objetos a partir de regras que é possível acontecer entre signos, de tal forma que essas regras correspondam àquilo que pode ser feito com o objeto. Então, na medida em que a gente conhece cada vez melhor os objetos, é natural essa utilização de signos e até a construção de modelos, que é um conceito que a gente já viu. Então, no caso da natureza, por exemplo, da física, quanto mais a gente conhece a física, mais a gente vai montando modelos, né, do mecanismo, da forma de funcionamento da natureza nesse aspecto físico. E aqui há algo similar. Eu não diria que a gente está montando um modelo aqui, mas a gente está usando signos e essas operações sobre signos para estudar os raciocínios. Então, a gente vai começar agora a utilizar signos para designar sentenças. Depois a gente vai estudar as próprias regras de inferência como sendo representadas por operações sobre signos, de tal forma com que a gente consiga agora analisar claramente, detalhadamente, as inferências que são feitas em uma teoria, ou em várias teorias, como uma lógica subjacente a todas elas, ou seja, analisar as inferências lógicas. E nesse sentido é que a gente vai estar estudando lógica propriamente dita, ou seja, inferências. Ok, vamos ver, então, como isso funciona. Então, por exemplo, a gente pode usar a letra A no lugar da asserção o objeto considerado tem vida. Assim como a letra B no lugar da sentença o objeto considerado é um organismo. E a letra C no lugar da sentença o objeto considerado é um sistema complexo. Além disso, a gente pode usar no lugar do C, então, né, que conecta duas sentenças, né, se A, então B, por uma setinha, de tal forma com que a gente fica com A, seta B. Então, por exemplo, se a gente pegar aquela asserção, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é organismo, a gente pode representar simplesmente por A, setinha B. Então, veja aí, eu usei as cores para manter a relação, para perceber, então, que eu tenho aí esse magenta implicando o azul, se magenta, então azul, e o magenta é representado pela letra A e o azul pela letra B, que representa justamente as sentenças correspondentes. Da mesma forma, o axioma 2, né, esse é o axioma 1, o axioma 2 pode ser representado agora por B implica C, porque B é justamente o objeto considerado é um organismo, e C, o objeto considerado é um sistema complexo, e a setinha é C, então, a sentença, se o objeto considerado é um organismo, então o objeto considerado é um sistema complexo, pode ser representado simplesmente por B implica C. E a outra sentença também, que a gente viu, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um sistema complexo, pode ser representado pela fórmula, né, pela sequência de símbolos A implica C, certo? Bom, com isso, então, nossa própria teoria axiomática, os axiomas dela, já podem ser representados apenas com signos. A implica B e B implica C, onde A implica B é o primeiro axioma e B implica C o segundo axioma. Então, nós estamos transformando, né, as nossas teorias nesse sistema de operações sobre signos, né, em sistemas formais. Ok, então a gente pode, a partir daí, passar a ver a dedução e as regras de inferência como operações. Então, por exemplo, voltando lá à dedução que a gente fez anteriormente, que começava pelo objeto considerado tem vida, que era a nossa hipótese, simplesmente a gente pode colocar põe o 1 na frente para indicar a ordem que a gente está fazendo, a sequência. Essa é a primeira fórmula que a gente vai considerar. E a gente vai chamar essas expressões de fórmulas. Então, a primeira fórmula é A, que significa objeto considerado tem vida, e ela é a nossa hipótese. A segunda sentença da nossa dedução foi, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um organismo, que é o axioma 1, que é, como a gente viu, A implica B. Então, basta pôr 2, A implica B, para mostrar justamente a estrutura que tem a nossa dedução. Veja, então, se eu tenho, olhando agora só para o lado esquerdo, para essa coluna de signos, eu tenho um A2, A implica B, A seta B, 3B.
Então, olha, só olhando para a coluna, então, A e A implica B, eu posso concluir B, eu não preciso nem me preocupar, vamos assim dizer, com os possíveis sentidos de A e B. Então, isso também já vai apontando uma certa generalização aqui, ou seja, essa regra de inferência A implica B, B, né, a modus ponens, vale sempre. E eu posso, então, ver justamente quando num argumento, num raciocínio, eu estou usando essa regra se eu faço essa formalização. E, por outro lado, se eu trabalhar já só ao nível da formalização, eu posso trabalhar com esses signos, porque eu sei que automaticamente, se eu tenho uma fórmula A, setinha B e a fórmula A, eu posso concluir a fórmula B. A gente pode, então, introduzir o segundo axioma, que é B implica C. Eu já não vou nem ler o significado. E agora, se eu tenho B e B implica C, eu posso concluir C. Então, eu parto lá de A, que é a minha hipótese, tenho como axiomas A seta B e B seta C, e com a regra de inferência modus ponens, eu obtenho B de A e A seta B, e depois eu obtenho C de B e B seta C. Então, veja que eu estou justamente formalizando, transformando em fórmulas meus raciocínios e as minhas teorias também, como a gente vai ver no final. Então, como eu disse antes, a gente usou a regra modus ponens, agora ela é representada por signos só dessa fórmula, né? X implica Y, então Y. Eu coloquei aqui letras do final do alfabeto como variáveis, porque A, B e C já são nome de sentenças, né? Tá fixo o que é, enquanto X e Y significa que eu posso substituir X, por exemplo, por qualquer sentença, e Y também por qualquer sentença. Então, veja que essa regra é válida mesmo que X e Y sejam absurdos. Por exemplo, X pode ser a lua é de queijo, e Y pode ser o Corinthians é campeão. Então, você tem, se você assume que a lua é de queijo, e que se a lua é de queijo, então o Corinthians é campeão, você tem que concluir que Corinthians é campeão. Então, veja que a forma desse raciocínio ela é válida no sentido de, se você assume certas coisas, você tem que concluir outras, independente se essas coisas são verdadeiras ou não. Né? Isso é muito útil para a filosofia, porque, em geral, às vezes a gente trabalha em filosofia, seja com hipóteses, seja com teorias mesmo, que a gente não sabe muito bem se aquilo é verdade ou como dar um estatuto de verdade para aquilo. Então, a lógica justamente te permite usar essas sentenças, mesmo sem saber que elas são verdades, porque você sabe que a forma de raciocínio é válida. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Bom, e com isso a gente tem a mesma estrutura anterior, agora expressa na fórmula de signos. Então veja que a coluna do lado esquerdo, lá só com a fórmula, está colocada aí no centro, né? A implica B, B implica C e C, onde A é a hipótese, A implica B, axioma 1, B a conclusão parcial, B implica C, axioma 2 e C a conclusão. E essa seta mais grossa indica a aplicação da modus ponens, só para deixar claro como está funcionando essas operações sobre signos, gerando novos signos. Então, aqui a gente já entende um pouco melhor essa noção de operação, porque operação parece, às vezes, remeter à matemática. E, sim, é verdade. A ideia aqui é que a gente está remetendo à matemática. Uma operação na matemática é definido como uma função que leva elementos de um conjunto no próprio conjunto. Quem é o nosso conjunto aqui? O nosso conjunto de fórmulas. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, mas é um conjunto de fórmulas. E justamente a minha regra de inferência está sendo vista como algo que parte de certas fórmulas e chega em outras. Né? Então são operações mesmo sobre signos, até no sentido mais preciso da matemática. Às vezes se chama de símbolo em vez de signo, por influência de Peirce, porque no vocabulário persiano se tratariam de símbolos e não de signos. Por isso é chamada lógica simbólica ou lógica matemática também, essa forma de análise com os resultados que se obtêm também a partir daí. Bom, da mesma forma com que a gente fez com as deduções, as demonstrações também podem ser, primeiro, ser formalizadas, né, serem passadas em fórmulas, em signos, e depois serem vistas como operações sobre signos. Então, a gente viu lá naquela nossa demonstração, partindo só do axioma 1 e do axioma 2, que são esses que estão aí, que eu já, de novo, nem vou ler o conteúdo, vou simplesmente considerar as fórmulas, que é A implica B e B implica C. E eu sei, então, de que A implica B, né, ou A seta B e B seta C, que eu posso concluir que A implica C. Justamente por essa regra que está posta aí embaixo, o silogismo hipotético,
o silogismo hipotético aí embaixo já está colocado na forma da operação sobre signos, né? X e Y são variáveis, se eu colocar X como A, Y como B e Z como C, eu posso justamente concluir que A implica C. E eu fiz isso só operando sobre signos. E aí, quando eu reinterpreto, eu vejo que A implica C. E isso é justamente a sentença que diz que se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é complexo, né? Que foi justamente uma conclusão obtida por silogismo hipotético das fórmulas 1 e 2. Então, veja, a outra vantagem de enumerar as fórmulas é que agora a gente pode dizer aonde a regra está sendo aplicada nessas fórmulas. A gente vai ver tudo isso com muita calma, né, com tranquilidade, vocês vão montar deduções, demonstrações, então não se preocupem tanto com isso por enquanto, e sim de entender essa transformação que a gente está fazendo, usando signos para analisar os raciocínios. Bom, aqui também a gente tem a noção de teorema, que é justamente as sentenças que foram obtidas só a partir de axiomas e regras de inferência. E no caso aqui, o teorema é a fórmula A seta C, que foi obtida dos axiomas só por regras de inferência, sem precisar de hipóteses. Ok, com isso, então, a gente tem a noção de sistema formal e podemos correlacionar ela com a nossa teoria bem simples, que, enquanto nós vamos formalizar ela, vamos chamar ela de BS, né? BS de bem simples. Então, o que a gente precisa para ter um sistema formal, uma teoria formal? A gente precisa do alfabeto, ou seja, do conjunto de signos que a gente vai estar considerando. Então, no nosso caso aqui da teoria BS, é A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e setinha, justamente aí na linha, né, do alfabeto está explicitando qual é o alfabeto dela. Alfabeto não precisa ser o alfabeto mesmo, então pode ser qualquer signo, por exemplo, a setinha está aí dentro do alfabeto. No limite, isso é extremamente abstrato mesmo. Quer dizer, o lógico que está apresentando a lógica, a sua teoria formal, ele vai dizer quais são esses signos, e por convenção mesmo. Mas é claro que isso tem uma certa aplicação que depois fica evidente conforme ele desenvolve melhor o que ele quer dizer. Mas um sistema formal basta um conjunto de signos que vai ser chamado de alfabeto para satisfazer esse primeiro critério, de ter um alfabeto. Dado um alfabeto, que é esse conjunto de signos, uma expressão do sistema formal é qualquer sequência. Então, por exemplo, A, B, C, setinha é uma expressão da teoria BS. Se fosse A, setinha, setinha, também é uma expressão, porque qualquer sequência de signos do alfabeto é uma expressão. Aí você fala assim, mas tem expressões que não têm sentido. Exatamente. Então, a gente vai escolher dentro dessas expressões todas aquelas que a gente vai julgar que têm sentido. E a gente vai chamar essas expressões de fórmulas. Então, o que são as fórmulas, que é outro elemento constitutivo do sistema formal? São as expressões que você vai considerar que tem sentido, que você vai querer considerar justamente nesse jogo do seu sistema formal. O alfabeto e as fórmulas conjuntamente são chamados de linguagem do seu sistema formal. Vejam que é um conceito bem abstrato e amplo de linguagem. E, a partir daí, a gente vai poder definir os axiomas e as regras de inferência com essa linguagem. Então, o seu sistema formal precisa não só do alfabeto e das fórmulas, mas você também precisa dizer, dentre essas fórmulas, ou seja, essas expressões que você vai atribuir sentido, aquelas que você vai considerar que são verdadeiras sempre, do qual você vai estar partindo, que vão ser os axiomas. Então, você vai ter que escolher, dentre essas fórmulas, aquelas que são os seus axiomas. E a gente escolheu, no caso da teoria BS, A seta B e B seta C, né? Ou A implica B e B implica C. Vou ler sempre A implica B e B implica C para facilitar para nós. Então, veja que a gente tem na teoria BS 6 fórmulas. A primeira é a segunda é B, a terceira é a fórmula C, a quarta é a fórmula A implica B, a quinta, B implica C, e a sexta, A implica C. Primeira, segunda, é só para vocês entenderem do que eu estou falando, porque elas não têm ordem, são essas fórmulas, são essas 8 fórmulas. E a gente escolheu, então, A implica B e B implica C como os axiomas da nossa teoria BS. E, por fim, um sistema formal, uma teoria formal, tem que ter as regras de inferência, que é como passar de certas fórmulas para outras. Porque é justamente, então, com os axiomas e com as regras de inferência que nós vamos poder definir as demonstrações. Eu parto dos axiomas, aplico regras de inferência, vou chegando a novas fórmulas, que eu chamo de teoremas, e eu tenho, então, a demonstração em teoremas.
Eu posso pegar certas fórmulas do meu sistema formal e usá-las como hipótese e aplicar as regras de inferência. Então, também tem a dedução. Então, veja que, com esses 4 elementos, alfabeto, fórmula, axiomas e regras de inferência, eu posso definir de uma forma mais abstrata possível, não sei se possível, mas bem abstrata, a demonstração, teoremas e deduções. Então, por isso que isso é visto como um instrumento extremamente importante para a lógica e justamente é nomeado de sistema formal ou teoria formal. No caso da nossa teoria BS, as nossas regras de inferência são justamente a modus ponens, né, que está aí, x implica y, então y, e silogismo hipotético, x implica y implica z, logo x implica z. Com isso, eu posso trabalhar só com esses axiomas, essas regras de inferência e essas fórmulas, por exemplo, no caso da teoria BS, e fazer as minhas deduções, teoremas e etc. Mas isso vai se estender. Aqui é muito simples, mas a gente vai querer, por exemplo, pensar numa lógica que represente a lógica clássica, ou estabelecer uma linguagem de tal modo que ela, só pelas próprias regras sintáticas, se a gente pensar nas regras de inferência como regras sintáticas, por que sintáticas? Porque está lidando só com signos. Só por eu seguir essas regras sintáticas, eu já garanto a correção do meu raciocínio. E mais, se eu faço um raciocínio com essas regras, eu apresento para outro, como ele já sabe que aquelas regras são válidas, ele já vai concordando com elas. Então, quando eu formalizo uma teoria, como eu posso fazer, por exemplo, com as teorias físicas, mesmo químicas, biológicas, algumas psicológicas, etc., você explicita o que você está fazendo em termos de raciocínio, você explicita quais são os pontos que você está partindo. E você pode, então, ter uma clareza do poder dedutivo da sua teoria. Professor, Oi. boa noite, licença. Então, eu só fiquei com uma dúvida. Nesse caso, o que seria, então, uma teoria? Então, se a gente estiver falando de uma teoria formal, ela basta isso. Você me dá um conjunto de signos, de fórmulas, de axiomas e de regras de inferência. Isso é uma teoria formal. Aí você vai falar assim, mas uma teoria formal não fala sobre nada. Exato, não fala mesmo. Aí você fala assim, mas por que eu vou trabalhar em lógica com uma teoria que não fala sobre nada? Na realidade, porque não é bem que ela não fale sobre nada, mas ela pode ser aplicada, essa forma que está ali nessa sua teoria formal, ela pode estar em várias teorias, para não dizer infinitas teorias. Qualquer teoria que tenha essas formas que você propõe, toda a análise formal que você fez vai servir para essas teorias que têm essa forma. Então, uma teoria formal, no caso, é bem abstrata assim mesmo, é só com signos. É claro que, então, dada essa liberdade, a pessoa realizou com essa liberdade, depois você vai dizer, tá bom, mas vai lá, você vai usar essa teoria formal para quê? Ela tem alguma utilidade? Uma coisa é trabalhar com essas teorias. Outra coisa é a gente começar a se perguntar agora pela utilidade delas. E também o inverso, por exemplo, será que eu consigo pegar a teoria newtoniana e montar um sistema formal de tal maneira que expresse adequadamente a teoria newtoniana? Ou adequadamente a relatividade, ou adequadamente a mecânica quântica, ou a química, ou a física, ou modelos sobre seres humanos e etc. Então, aí a coisa começa a ficar interessante não só do ponto de vista lógico, mas também do epistêmico. Veja que isso é abstrato mesmo, é toda uma coisa muito alienígena, no final das contas, né? Ou melhor dizendo, né? Estranha ao nosso dia a dia. Então, é natural que se tenha dúvidas. Principalmente, é estranho, vamos assim dizer, há um certo domínio das humanas pensado até certo tempo. Mas se a gente analisar hoje, por exemplo, o que se faz com teoria de jogos, vários modelos em ciências humanas e etc., principalmente também em termos de produção, de tecnologia, de técnica, tudo isso vocês vão ver que é muito presente contemporaneamente, né? Professor, agora eu fiquei em dúvida, né? Existem axiomas que são meta-verdadeiros, tipo, que podem ser aceitos em todas as áreas, em todas as teorias, ou aparentemente todos eles são arbitrários, depende de cada um, porque isso parece que limita também até um aspecto do que você pode alcançar, né, em relação ao conhecimento. Não sei.
Obrigado pela questão. Veja como justamente a gente explicitar todas essas coisas faz com que a gente torne mais claras essas questões sobre o próprio conhecimento, não só a respeito da lógica, da estrutura dedutiva, mas como validar, né, uma sentença ou como admitir que ela é sempre verdadeira. Olha, tá difícil encontrar uma que todo mundo aceita. Sempre tem um que diz que não concorda com aquilo que foi afirmado. Agora, isso não significa que ela é simplesmente arbitrária. Aqui, no nosso caso, a gente vai admitir como arbitrária para não ter limitação. Você pode escolher aquilo que você quiser. Mas quando você vai, de fato, aplicar isso a uma certa área, é claro que aí sim, aquele com o qual você está argumentando vai exigir uma ligação entre os seus axiomas e a área que você está apontando. E mais, como é que você justifica aqueles axiomas, aqueles princípios? E, em especial, isso que motiva, entre outras coisas, a busca que vai se ter de definição de ciência no século passado, principalmente na epistemologia, na filosofia da ciência, e a relação dela com a lógica, principalmente com a lógica simbólica que surgiu e que se torna forte, em especial, a definição de ciência de Popper como ser falseável, vem daí, porque se ela fosse simplesmente meramente lógica, ele não vê isso como ciência, como dizendo algo do mundo. Ela tem que ser algo que pode ser comparável ao mundo e, portanto, nessa comparação, acabar sendo falseada, né? É claro que uma ciência válida, se ela não é falseada, ela vai continuando sendo verdadeira, mas esse continuar também não garante que ela vai ser sempre. Por isso que se fala em corroboração daqueles axiomas ou daqueles princípios. Corroborar significa conjunto, né? Tornar robusto, né? Então, quanto mais eu corroboro, eu vejo que funciona, vai tornando robusta a minha teoria, mas não quer dizer que ela é verdadeira por causa disso. Ou seja, esse problema que você levantou, de fato, ocorre e vai ter que ser solucionado por outras formas de argumentação que não lógica. Tem uma outra coisa que eu tenho que dizer aqui também, é que nesse nível que a gente está tudo muito ainda simples. Quando a gente entrar na lógica de primeira ordem, que tratar de objetos e propriedades, você vai ter uma noção de definição de verdade de Tarski, uma noção de verdade, né, uma definição que Tarski propõe, que é um pouco a verdade correspondência, né, se aquilo que está dizendo ali, está entre seus signos, acontece naquele domínio ou não, que vai dar uma certa ajuda, mas é uma delas. Então, tem várias, essa discussão é profunda, como em lógica 1, eu não vou bater o martelo aqui por nenhuma delas. Tudo bem? Voltando, então, para a nossa discussão, agora a gente vai ver que tanto a noção de dedução que a gente viu, quanto de demonstração e teorema, agora pode ter uma definição precisa dentro de um sistema formal. Então, num sistema formal, o que é uma dedução? Uma dedução de uma fórmula X, né, que vai ser a conclusão da dedução, uma dedução dessa fórmula, a partir de certas hipóteses, é uma sequência de fórmulas. Então, é simplesmente uma sequência, vai colocar uma depois da outra, por isso que a gente enumera, porque ela é uma sequência. Mas essa sequência tem que ter certas características. Quais? X, que é essa fórmula que eu quero deduzir, é a última fórmula da sequência. Então, eu tenho que chegar até ela. O que mais? Cada uma das fórmulas da sequência, ou qualquer uma delas, está em uma dessas três possibilidades. Ou ela é uma hipótese, a fórmula tem que ser uma hipótese, ou ela vai ser um axioma, ela tem que ser um axioma, ou ela vai ter que ser uma fórmula inferida a partir das anteriores, como uma regra de inferência. Então, se a gente olhar para essa sequência de símbolos, aí a coluninha do lado esquerdo, você tem uma sequência de fórmulas aí, 1, 2, 3 e 4. Então, aí as fórmulas. Cada fórmula, vamos ver, ó, a primeira, A. A é uma hipótese, tá bom, então satisfaz o critério 2A, lá em cima. A fórmula 2 é um axioma, então satisfaz o critério 2B. A fórmula 3, bom, essa não é hipótese nem axioma, mas ela é inferida por modus ponens, e a gente indicou aí, da fórmula 1 e 2, então ela satisfaz o critério 2C. Ok, a fórmula 4 é um axioma, então satisfaz o critério 2B, e a fórmula C, ela foi tirada das anteriores, da 3 e da 4, por modus ponens, então satisfaz o critério 2C. Ou seja, o que a gente tem aí é uma sequência de fórmulas, C é a última fórmula dessa sequência, e cada uma delas ou é uma hipótese, ou é axioma, ou é inferida por regra de inferência a partir das anteriores. Então, isso é uma dedução dentro do meu sistema formal. E qual o sistema formal aqui no caso?
da teoria BS, porque tudo isso são fórmulas de BS. E A implica B e B implica C são axiomas de BS. Tudo bem? Então, veja que o sistema formal permite que você defina claramente o que é uma dedução dentro de um sistema formal. E, da mesma maneira, a gente pode definir uma demonstração e teorema, né? Então, em um sistema formal, uma demonstração de uma fórmula X é uma sequência de fórmulas, então você pode enumerar, tal que X é a última fórmula da sequência, porque eu quero demonstrar X, e cada uma das fórmulas da sequência ou é um axioma ou é inferida por regra de inferência a partir das anteriores. Se você comparar com a definição anterior, a gente simplesmente tirou a cláusula 2A, né? Ficou só a B e a C, ou é um axioma ou é inferida por regra de inferência a partir das anteriores. Então, você pode pensar na demonstração como sendo uma dedução sem hipóteses, só a partir dos axiomas. E a gente vê que aquela demonstração que a gente fez anteriormente cai perfeitamente dentro dessa definição, né? Eu tenho aí uma sequência de fórmulas, com 3 fórmulas. Eu quero demonstrar que A implica C, que é justamente a última fórmula, então satisfaz o critério 1. E aí, quando eu olho para 1 e para 2, eu vejo que as duas são axiomas, então satisfaz o critério 2A. Logo, isso é uma sequência de fórmula, do qual A implica C é a última, e todas as fórmulas aí ou são axiomas ou retiradas das anteriores por regra de inferência, né? Como a C, né? O fato A C se justifica por satisfazer o critério 2B, né? Ser inferido das anteriores por regra de inferência. Então, isso é uma demonstração de A implica C. E isso também permite a gente definir teoremas dentro de um sistema formal. São as fórmulas que são axiomas ou para os quais existe uma demonstração. Então, isso que, por definição, são os teoremas do seu sistema formal. Então, no nosso caso, A implica C é um teorema da teoria BS. Ok, então, entrando agora na discussão dos conceitos de correção e completude, colocado esses conceitos de dedução, de demonstração e de teorema, principalmente dos teoremas, eu posso perguntar, será que todos os teoremas da minha teoria são verdadeiros? Ou ainda, será que eu demonstro verdades? Verdade é, num certo sentido, aquelas asserções que estão relacionadas ao domínio e que acontecem naquele domínio. Teoremas é o conjunto de coisas que a minha teoria consegue demonstrar. Eu quero saber, será que todos os teoremas da minha teoria são verdadeiros segundo um critério de verdade que eu posso estabelecer? Ou ainda, será que eu demonstro verdades? Eu posso perguntar inversamente também, será que todas as verdades, aquilo que eu reconheço como verdade, são teoremas, ou todas as verdades são demonstráveis? A minha teoria pode dar conta de algumas verdades, mas será que ela dá conta de todas? Todas as verdades são demonstráveis? Então, isso justamente leva aos conceitos de correção e completude. Então, a primeira é o 1 aí, se os teoremas são verdadeiros, né? E a segunda é se as verdades são teoremas, se eu posso demonstrar. Então, veja que esses conceitos estão lidando com quanto a minha teoria consegue cobrir da realidade. Então, dado um sistema formal, uma teoria formal falando sobre um domínio, eu posso me perguntar se tudo aquilo que eu demonstro é verdadeiro e se tudo aquilo que é verdadeiro eu consigo demonstrar. Então, esses dois conceitos estão justamente relacionados ao conceito de correção e completude de uma teoria. Então, uma teoria é correta se todos os seus teoremas são verdadeiros. Significa que tudo aquilo que ela demonstra é verdade. Ela não demonstra coisas falsas. Por isso ela é correta. Eu estou falando assim de uma forma bem geral. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais claro com a teoria BS como isso funcionaria. Mas também ainda vai ser um pouco geral. Porque está faltando uma noção de verdade aqui. E vocês teriam razão se me questionarem, mas o que é verdade e o que não é verdade? Então, vai ter que dar antes um critério de verdade. Dado aquele critério de verdade, já que está bem claro que é teorema, eu posso me perguntar se os meus teoremas satisfazem ou não aquela definição que foi dada de verdade. Mas a gente vai ver que, por exemplo, no caso da ciência ou de modelos, é basicamente acontecer aquilo que a fórmula está dizendo que vai acontecer. Será que tudo aquilo que a teoria demonstra é verdadeiro? Então, essa pergunta, se tudo que ela demonstra é verdadeiro, é a noção de correção. Significa, então, se tudo aquilo que ela demonstra é verdadeiro, ela é uma teoria correta.
E, por outro lado, ela é uma teoria completa se todas as verdades são teoremas dela. Ela é completa, ela está dizendo todas as verdades sobre aquele domínio que você está fazendo a sua teoria. Então, com isso, você tem ali a relação, né, do 1 e do 2, aquelas perguntas, com a noção de correção e completude. Se todos os teoremas são verdadeiros, ela é correta, você tem a noção de correção. Se todas as verdades são teoremas, significa que ela é completa, é a noção de completude. Bom, vamos fazer um exemplo para isso tornar mais claro com a nossa teoria BS, com aquelas formulazinhas e tudo mais. Então, nós vamos usar aqui uma noção intuitiva de verdade para as fórmulas de BS. Então, nós, quando montamos a própria teoria, estávamos considerando que A implica B, B implica C e A implica C são sempre verdadeiras. O que é A implica B? É se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é um organismo. Isso é A implica B. E a gente considera que isso é verdadeiro. Tá? Se ele tem vida, ele é um organismo. Mas, se o objeto considerado é um organismo, então esse objeto é um objeto complexo. Isso é B implica C, que também a gente julga que é verdadeiro. E também a gente julga que é verdadeiro que A implica C, ou seja, se o objeto considerado tem vida, então o objeto considerado é complexo. Então, dentro do nosso conjunto de fórmulas, A implica B, B implica C e A implica C são verdadeiras. Independente das demonstrações, das deduções que a gente fez. Só pelo significado dessas fórmulas, a gente vê que elas são verdadeiras dentro desse domínio que a gente está considerando. Tudo bem? Mas, o que acontece com as outras fórmulas? Quais são as outras fórmulas? Só A sozinho, B sozinho e C sozinho. Elas não são sempre verdadeiras, porque o objeto considerado pode ou não ter vida, ser ou não um organismo, ser ou não complexo. Por exemplo, se eu considero essa caneca, pelo meu critério que eu estou usando de vida lá, que não está lá muito bem claro, mas que a gente está entendendo, ela não tem vida. Tudo bem? Então, A seria a sentença. O objeto considerado tem vida. Nesse caso, se o objeto considerado é a caneca, A é falsa. Agora, se eu pegar, por exemplo, um gatinho, A vai ser verdadeira. Né? Então, A, B e C não são sempre verdadeiras ou sempre falsas. Né? Então, elas não são as verdades da minha teoria. São verdades efêmeras. Eu estou aqui preocupado com aquela verdade que sempre ocorre, vamos assim dizer. Então, nesse caso da minha teoria, só A implica B, B implica C e A implica C são verdades desse tipo, são verdadeiras, como a gente está considerando. Moral da história, as verdades da minha teoria BS, agora correlacionando ela com o mundo, dando uma semântica para ela, né, não olhando ela só como signos, mas dando a semântica, a gente tem que as verdades são A implica B, B implica C e A implica C. E outras fórmulas são A, B e C. Por outro lado, eu posso me perguntar, quais são os teoremas da teoria BS? A gente já viu que teoremas ou são axiomas ou são retirados os axiomas, né, por regra de inferências. Então, A implica B e B implica C são teoremas da teoria BS. Mas não só. A implica C também é um teorema. Né? Nós vimos que tinha uma demonstração para ele, né? Que justamente inferia ele a partir dos dois axiomas com o silogismo hipotético, com a regra de silogismo hipotético. Então, A implica C também é um teorema da teoria BS. Quem não é teorema? A, B e C. Como é que eu mostro que eles não são teoremas? A gente vai ver depois uma forma de poder fazer isso. Mas tudo bem, esses não são teoremas da minha teoria. Perdão, eu havia entendido que teoremas podem ser também axiomas. Todo axioma é um teorema, por definição de teorema. Então, se algo é axioma da sua teoria, a gente já assume que ele é um teorema. O A, B e C, então, não são axiomas? Não, não são. Axioma é só A implica B e B implica C. Só essas duas formas. Perfeito. Obrigado. Então, nesse caso, veja que tudo aquilo que a teoria demonstra, ou seja, seus teoremas, são verdades. Então, a teoria BS é correta. Tudo aquilo que ela demonstra é verdadeiro. E mais, ela demonstra todas as fórmulas que são verdadeiras, que A implica B, B implica C e A implica C. Logo, a teoria BS é completa. Ou seja, a teoria BS é correta e completa. As verdades e os teoremas coincidem, é o mesmo conjunto de fórmulas. Então, é isso que é uma teoria ser correta e completa.
E vejam, então, que esse conceito, quando as teorias ficarem mais complexas e forem dizer sobre a física, a química, o ser humano, a matemática, a própria lógica, esses conceitos vão ser extremamente importantes. E esses conceitos, vamos assim dizer, não existiam explicitamente até a formalização da lógica, até justamente essa análise mais refinada da lógica. Isso vai ter um papel importante, sobretudo na matemática, porque a gente vai poder começar a se perguntar se certas asserções são demonstráveis a partir de outras, vamos tentar fazer teoria, não nós aqui, né, mas o ser humano, a humanidade, vai começar a tentar fazer teorias que dê conta da matemática como um todo, vai mostrar que não consegue teorias que dê conta da matemática como um todo, essas relações de deduções na própria matemática vão ter implicações na própria física e etc. Então, ou seja, a partir do início do século XX, antes até, você tem um novo mundo em relação à filosofia, que justamente a ciência contemporânea e essa análise mais detalhada, lógica, vai propiciar. Inclusive de surgir paradigmas de várias lógicas possíveis, mas agora tornado claro o que significa essas várias lógicas e etc. A gente vai fazer essa discussão toda com mais calma durante a disciplina. Aí a gente está vendo a noção de completude, né? O Gödel não tem uma teoria da incompletude? É exatamente isso. No caso do teorema de Gödel, incompletude em relação à aritmética. Que é aritmética? A aritmética são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Você vai também falar de soma, aí, de multiplicação. Você vai usar quantificadores para todos, existe, e variáveis também. E o que Gödel consegue mostrar é que não existe uma teoria axiomática, então, com axiomas, né? Na verdade, finitamente axiomatizável, que dê conta de todas as verdades da aritmética. Então, por exemplo, na aritmética você tem a fórmula 1 mais 2 igual a 3. Tá bom, essa é verdadeira. Você tem uma fórmula assim, existe x tal que x mais 5 igual a 7. Tá bom, essa fórmula também é verdadeira. Tem fórmulas que a gente não sabe se são verdadeiras hoje em dia. Por exemplo, a conjectura de Goldbach, que diz que, dado um número par, ele pode ser sempre reduzido à soma de dois números primos. Você pode pensar isso assim, ó, dado um número par, um número de coisas par, você vai conseguir dividir esse número de coisas em dois conjuntos, de tal forma com que você não consegue fazer um retângulo com eles, né? Por exemplo, colocar 3 pecinhas e 3 embaixo, né? 3 por 2, isso forma um retângulozinho, né? Porque para fazer isso, esse número tem que ser a multiplicação de um por outro. Quando é um número primo, você não consegue fazer esse retângulozinho. Então, dado um número par, qualquer de coisa, você consegue dividir isso de tal forma com que os conjuntos que ficam, você não consegue fazer retângulos. Então, essa é uma forma de imaginar o que a conjectura de Goldbach diz. Essa asserção da aritmética, a gente não sabe se ela é verdadeira ou não. Até hoje, a gente não conseguiu uma demonstração para ela. Agora, Gödel não está falando só dela, né, e não está falando dela especificamente, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que nem nós, nem ninguém, porque é uma questão, não é uma questão do ser humano, é uma questão da própria relação das teorias axiomáticas com o domínio dos números naturais, nós nunca vamos ter uma teoria axiomática que tenha todas as verdades da aritmética. Tudo bem? Então tem tudo a ver. Agora faz todo sentido. Ok, então, passando para a última noção de correção e completude que a gente vai discutir aqui, se trata da noção de correção e completude inferenciais em um sistema formal. A gente falou de sentenças, né, que são ou teoremas ou verdades, mas e as inferências que a gente faz para passar de uma para outra? Por exemplo, usando as regras de inferência, como a gente fez. No caso de uma teoria formal, a inferência é a dedução. Você parte lá da sua hipótese e conclui algo a partir dessa hipótese. Então, ali você fez uma dedução. Isso é uma inferência dentro da teoria. Agora, eu também posso fazer inferências independente de ter uma teoria. Eu estou fazendo inferência, eu infiro uma certa seção de outras. Por exemplo, do fato de Gödel ter demonstrado o teorema dele e de que toda máquina
tem uma teoria formal associada a ela, eu posso inferir que o ser humano não é uma máquina. Será que essa inferência está correta? Será que não? Agora, tratando em relação de uma teoria, será que essa inferência que eu fiz está expresso dentro daquela teoria? É uma dedução dentro daquela teoria? Então, dedução são inferências dentro de teorias. E inferência é aquilo que a gente faz dentro de uma linguagem que infere uma fórmula a partir de outras. Então, a gente também pode dar um certo critério de inferência válida e, a partir daí, se perguntar, será que toda dedução é uma inferência válida nesse critério? Será que toda inferência válida tem uma dedução? Então, é isso exatamente as duas perguntas capitais aí, né, que justamente estabelece as noções de correção e completude inferencial. Então, aí você tem deduções e inferências válidas. Toda dedução é uma inferência válida? É a primeira questão. Toda inferência válida é uma dedução? Tem uma dedução para ela? É a segunda questão. Então, leva justamente às noções de correção e completude inferencial. Uma teoria é correta inferencialmente se toda dedução nela constitui uma inferência válida, ou seja, tudo aquilo que ela infere é válido, né? Tudo aquilo que ela deduz é válido. E, inversamente, ela é completa inferencialmente se toda inferência que é válida, existe uma dedução dentro da teoria. Você consegue fazer essa dedução lá dentro. Então, isso leva justamente a essa noção, né? As deduções na teoria formal são inferências válidas? Se sim, ela tem correção inferencial. Por outro lado, se toda inferência existir uma dedução na teoria formal, a teoria tem completude inferencial, ela cobre todo o conjunto de inferências válidas. E isso aqui é mais importante quando a gente fala da lógica, porque como a lógica está preocupada com as inferências, a gente vai definir certas inferências lógicas dentro da lógica considerada e a gente vai estar querendo saber se justamente a teoria que o lógico está propondo para a lógica dele, se ela consegue ter correção e completude, consegue, de fato, representar todas as inferências possíveis dentro da lógica dele. Então, por isso que essa noção de correção e completude inferencial é importante. Vamos, de novo, usar o nosso exemplo da teoria BS e vamos nos perguntar pela correção e completude inferencial da teoria BS. Então, primeiro, vamos mostrar que a teoria BS é correta inferencialmente, ou seja, tudo que se deduz nela é válido. Então, para isso, precisa mostrar que toda dedução em BS é válida. Toda dedução. Ora, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Veja que toda dedução na teoria BS, o que é uma dedução? Ela parte de hipóteses ou de axiomas e usa regras de inferência. O que é uma inferência ser válida aqui para nós? Significa dizer que, se eu assumir que as hipóteses são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. É nesse sentido que a inferência é válida. Se toda vez que as hipóteses forem verdadeiras, eu faço uma dedução e chego numa conclusão, aquela conclusão também tem que ser verdadeira. Então, justamente, se eu usar a regra modus ponens, eu já tenho isso. Por quê? Porque a regra modus ponens é de tal forma com que, se eu assumo que as premissas dela, x implica y e x são verdadeiras, eu tenho que admitir que a conclusão y também é verdadeira. Não tem jeito de x implicar y ser verdadeiro e x ser verdadeiro e y ser falso. Então, ou seja, a regra modus ponens é uma inferência válida. Certo? Depois a gente vai discutir essas questões de validade com mais calma, mas para ter uma noção geral do que significa ser correta inferencialmente. Então, a modus ponens é uma inferência válida. O silogismo hipotético também é uma inferência válida, porque se a gente admite que x implica y e que y implica z, então, necessariamente, eu tenho que concluir que x implica z. Certo? Então, as duas são válidas. Ora, como toda dedução na minha teoria BS, eu só uso elas como regra de inferência, partindo da hipótese, se eu assumir que a hipótese é verdadeira e apliquei modus ponens, e eu estou assumindo que os axiomas são verdadeiros também, né? Mas se eu assumir que a hipótese é verdadeira e eu apliquei modus ponens, a conclusão da modus ponens é verdadeira. Se eu apliquei silogismo hipotético, a conclusão do silogismo hipotético também é verdadeira. E eu vou aplicar de novo modus ponens e o silogismo hipotético nela. Vai ter que ser verdadeiro. Então, como eu só uso modus ponens e silogismo hipotético, é de tal forma com que,
Se eu assumir que as minhas hipóteses são verdadeiras, necessariamente eu vou ter que lá no final assumir que a minha conclusão é verdadeira. Logo, as deduções que eu faço em BS são sempre válidas. Toda dedução em BS é válida. E, portanto, BS é correta inferencialmente. Toda dedução que você faz lá é válida. Então, a gente pode concluir que a teoria BS é correta inferencialmente. Por outro lado, a gente pode se perguntar, será que ela é completa inferencialmente? O problema da completude inferencial da teoria BS é que vai depender da noção de implicação que a gente vai adotar. Se a gente adotar certas umas, a gente vai ver que, em relação a ela, BS é completa inferencialmente, mas tem outras que você pode assumir, e aí BS não vai ser completa em relação a ela. Então, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, a gente vai poder depois analisar outros casos interessantes, mas, no final das contas, pode-se mostrar que existe uma noção de implicação para a qual a teoria BS é completa inferencialmente. Ok, por fim, então, a gente fica com esse quadro aí, né, de resumo, que quando eu monto uma teoria formal, ou um sistema formal, eu tenho a parte que a gente chama de sintaxe, por definição, certo? Não é sintaxe, a linguagem é abstraindo lá da linguagem para cá, por definição, que é o quê, essa parte sintática, que é a parte da teoria formal e do sistema formal. Ela é constituída por 4 elementos: alfabeto, fórmulas, axiomas e regras de inferência. E, se eu tenho esses 4 elementos, eu tenho o conceito de demonstração e de teoremas, que é, eu parto dos axiomas, aplico regras de inferências e vou chegando a fórmulas. Essas fórmulas que eu vou chegando só a partir dos axiomas com as regras de inferência são os meus teoremas. Também tem a noção de dedução, que é qual? Eu vou assumir certas fórmulas como premissa, vou aplicar regras de inferência e chegar a conclusões. Isso é dedução. Relacionado ao conceito de teorema, eu tenho o conceito de correção e completude, em relação a verdades que eu estabeleço segundo a semântica para a minha linguagem. Estabelecida uma semântica para a minha linguagem formal, ou seja, para minhas fórmulas, eu vou poder determinar, ou não, né, às vezes é difícil fazer isso, mas eu vou querer determinar se o meu sistema formal é correto, ou seja, todo teorema é verdadeiro, e também se o meu sistema formal é completo, ou seja, se todas as verdades são teoremas, bem como eu tenho, com a noção de sistema formal, as noções de correção inferencial e de completude inferencial, porque fazendo uma dedução e chegando das premissas à conclusão, eu posso me perguntar se esse ir das premissas à conclusão, que é a dedução, é uma inferência válida, e se sim, então, a minha teoria formal, o sistema formal, é correto inferencialmente, e posso me perguntar se todas as inferências válidas, né, na minha semântica, são representados dentro da minha teoria formal. Se sim, então, a minha teoria formal, o sistema formal, é completo inferencialmente. E, por fim, veja, então, que esse diagrama também vale para teorias axiomáticas não formalizadas. Então, a gente pode usar mesmo essas noções abstratas aqui, quer dizer, o fato dela ser abstrata permite que a gente pense com mais clareza nelas. Mas a gente pode usar essas mesmas noções quando a gente falar, por exemplo, da teoria euclidiana, da teoria newtoniana, de teorias que ainda não foram formalizadas. São axiomatizadas, mas não foram formalizadas. Então, a gente pode usar essas noções também de correção e completude e todas essas outras noções, né, de demonstração, teorema, dedução, e axiomas, regras de inferência e etc. Então, basicamente é isso. Essa aula foi pensada porque os conceitos de correção e completude são essenciais à lógica contemporânea. Em geral, nos cursos de lógica simbólica, esses conceitos são tratados só lá no final. E eu acho importante que vocês tenham eles, ainda que não claras completamente, mas pelo menos, né, no geral, desde o início do curso, para saber do que a lógica está tratando. Porque às vezes a gente começa um curso de lógica só falando de conectivos, de tabelas de verdades, etc. E as pessoas acham que aquilo é lógica. Não. É importante ter uma visão geral antes da lógica para depois entender por que surgem as tabelas de verdades, por que surgem as regras de inferência, por que surgem as teorias não clássicas, a própria lógica clássica e etc. Então, essa aula foi pensada nesse sentido. Eu sei que algumas coisas não ficaram claras para vocês, mas eu acho que o fundamental vocês conseguem pegar com essa teoria BS, com o próprio texto, relendo depois e reassistindo a aula. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. A noção
de sistemas formais e de teorias axiomáticas relacionadas a operações sobre signos, e discutir o conceito de correção e completude também dos sistemas formais. Justamente por poder transformar uma teoria num jogo de signos, isso permite definir precisamente, dentro dessa noção de teoria formal de sistema formal, o conceito de dedução, de demonstração e de teorema, e a partir daí discutir as noções de correção e completude, que é extremamente importante do ponto de vista de uma teoria que se propõe a falar sobre um campo de estudo. E essas noções de correção e completude estão justamente relacionadas a como e quanto essa teoria consegue falar desse campo de estudo.